Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Alciones Moraes, professor de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Geografia nono ano. Assunto: industrialização versus urbanização. A industrialização versus urbanização está relacionada, ou a sua relação tem relação com o processo de produção do espaço geográfico, né? A relação entre a industrialização e a urbanização baseia-se no processo de produção do espaço geográfico, sobretudo por meio da modernização técnica das sociedades, né? No processo de constituição e transformação do espaço geográfico, ao longo da história, existem uns fatores que exercem, né, que exercem e favorecem para uma industrialização, né? Esses fatores eles têm maior influência na industrialização quando se manifestam em diferentes ritmos e períodos, né, entre os diversos países. Nesse sentido podemos dizer que um desses efeitos foram as transformações relacionadas com o processo de urbanização do espaço, né, e das sociedades, né. A relação entre a industrialização e a urbanização, ela encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades, né? Dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-la. Nesse sentido, nesse processo de industrialização e modernização da sociedade, amplia-se o chamado fator atrativo das cidades, né? Fator atrativo das cidades, ou seja, esse fator atrativo das cidades são conjuntos de características do meio urbano e que atrai os imigrantes, né, advindo do campo e de outras regiões. Além disso, entre os efeitos da modernização, da industrialização no processo de urbanização, né, temos as transformações ou a transformação do meio rural, que por meio de determinados fatores, né, fatores de que há os fatores repulsivos do campo, eles geram efeitos, né, dentro de certos elementos na comunidade rural, né, responsável por evitar de maneira relativamente forçada, né, evita que a população rural se estabeleça no meio rural, né. Nesse caso, podemos citar determinadas transformações através do processo de mecanização das atividades agrícolas, né, o que gera a substituição de uma grande quantidade de trabalhadores, né, dos aspectos da mão de obra humana por maquinários e desse tipo, né, em que há uma determinada transformação no agrossistema
adotado nesse mecanismo, esse processo de transformação do ecossistema adotado está, através da mecanização, do mecanismo da substituição da mão de obra humana pelo maquinário, há uma grande intensificação pelas inovações técnicas produzidas pela industrialização, né? Portanto, podemos dizer que a industrialização intensifica a urbanização das sociedades, no sentido de apropriar-se, né? E apropria a formação do êxodo rural. Apropria a formação do êxodo rural. E o que é êxodo rural? É a migração em massa da população do campo para as cidades. Além de atrair esta migração forçada, acontece que justamente para as áreas mais industrializadas e mais urbanizadas, esse contingente ele se manifesta de forma significativa, né? Pelos motivos de que nestas regiões, nesta área, há maior quantidade de emprego, né? E empregos, né? Seja direto ou indiretamente, esses empregos eles são produzidos pela indústria ou pelo processo de inovação técnica da indústria, né? Porque a própria indústria, ela, na medida em que ela mecaniza seu meio de produção, ela exerce a função de produzir em alta escala. Isso gera uma quantidade de empregos diretos ou indiretos, né? De mesma forma que vale lembrar ainda que só assim a atividade industrial em si, ela gera uma maior atratividade demográfica, né, para as cidades, né, mas a dinâmica econômica do processo econômico por ela produzida se provoca também o surgimento de maiores oportunidades em outros ramos da economia, né? Principalmente no setor terciário, né? Que constitui o sistema de comércio e serviços, né? Não por coincidência. Os países que mais avançam no processo de industrialização e modernização das sociedades são aqueles que mais apresentam um setor terciário, né? Terciário como a composição predominante na produção das riquezas em suas respectivas economias, né? No caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que as áreas que historicamente mais se industrializaram no decorrer do tempo são aquelas que mais concentram o contingente populacional, né? E assim encontram-se mais urbanizadas. As regiões sudeste do Brasil, por exemplo, principalmente, são as regiões metropolitanas que constituem a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas regiões lá formam as maiores aglomerações urbanas do país, né? Uma vez que essas áreas elas detêm a maior porção dos parques industriais, né? E mesmo com a tendência atual de dispersão de boa parte da produção fabril para o interior do território brasileiro, além disso,
esse processo ele atrai um maior volume demográfico e intensifica a urbanização, né? Os efeitos da industrialização nas cidades também podem ser sentidos na compreensão hierárquica das divisões, né? Das divisões territoriais dos espaços geográficos. Em sociedades predominantemente agrárias, o campo exerce uma relação preponderante sobre as cidades, né? Uma vez que as cidades dependem do meio rural para a geração de alimentos, né? Geração de alimentos, geração de matéria-prima e a movimentação de capital. Com a industrialização, as cidades modernizam-se e passam a subordinar-se ao campo, que em sua vez torna dependente. As cidades se tornam dependentes do meio rural para o recebimento de matérias, né, de máquinas e aparatos tecnológicos, né? Mão de obra qualificada, conhecimento científico e técnico, né? Aplicados na produção, entre outros elementos do setor rural, né? Do setor produtivo dos meios rurais, do meio rural. Portanto, em resumo, podemos dizer que o efeito da industrialização na urbanização são intensificados a partir do crescimento das cidades, né? E da concentração populacional. O crescimento do setor terciário e a invenção da relação de subordinação entre campo e cidade, esse processo ele está relacionado aos aspectos que são indicativos, né, gerais, e precisam ser devidamente adotados para o entendimento de cada ocorrência no local do espaço geográfico local, regional ou mundial, né? Já as relações diretas e indiretas, existe uma relação direta e também indireta entre o processo de industrialização e a urbanização, né? Uma vez que há uma relação mútua entre fortalecimento de uma sobre a outra, né? O processo de industrialização e urbanização estão intrinsecamente interligados, né? E foi com o avanço o avanço e as transformações proporcionados, por exemplo, pelas revoluções, né? Principalmente a Revolução Industrial, que surgiu e teve início na Europa, e que naquele continente, né? Naquele continente concedeu o crescimento exponencial de seu processo principal de urbanização e crescimento das cidades, né? Aquelas cidades mais industrializadas, aquelas áreas de cidades mais industrializadas, ao mesmo tempo em que houve a urbanização intensificada, houve também o aumento do ritmo da atividade industrial, né? A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere no fluxo populacional, reorganiza as atividades no contexto das sociedades e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos que são
que são essenciais para a atividade humana, né? A atividade industrial, por definição, ela corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital transformam a matéria-prima ou o produto de base, né, em bens de produção e bens de consumo, né? Já com o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, fatores que impulsionaram o transporte, por exemplo, que são os fatores que impulsionou a globalização praticamente em todos os povos das mais diferentes regiões do mundo, esses povos passaram a consumir produtos, né, industrializados. Essas pessoas, o indivíduo que passou a consumir produtos industrializados, e independente da distância, né, entre o seu local de produção e o local de consumo, né. Dessa forma, estabelece-se com isso uma rede de influências que atua em escala que vão do local ao global, né? Graças ao processo de industrialização e sua ampla difusão, né, pelo mundo, incluindo boa parte dos países subdesenvolvidos e países emergentes, né? A urbanização também ela cresceu a ponto de, segundo dados da ONU, o mundo ter se tornado pela primeira vez majoritariamente, né, urbano. Isto é, com a maior parte da população residindo em cidades, né, Mas como a industrialização interfere na urbanização? É uma pergunta bastante pertinente, né, mas é errôneo. Mas com a industrialização, contraditório pensar que a industrialização é o único fator que condiciona o processo de urbanização. Afinal, tal fenômeno ele está relacionado também a outros eventos, né, que envolvem a dinâmica, as dinâmicas microeconômicas e sociais e culturais, né? Além de efeitos específicos do local, né? No entanto, a atividade industrial ela exerce uma influência quase que preponderante, pois ela atua tanto no espaço das cidades que apresentam crescimento, quanto no espaço rural, né? Que vê uma gradativa diminuição de seus contingentes, né? Estamos falando do espaço rural, seu contingente populacional, que é um processo que ocorre propositalmente, né? Propositalmente e de forma proporcional, de acordo com que cresce as cidades, através do processo de industrialização, transformações e modernizações técnicas industriais, na medida em que crescem cidades em aspectos populacionais, diminui o campo, através do êxodo rural, né, do deslocamento desse contingente populacional do campo em direção aos centros urbanos das cidades, em busca de trabalho, de melhores condições de vida. Já continuando que no meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, né? Como os tratores, que substituem a mão de obra humana, né? Colheitadeiras,
as semeadeiras e outros incrementos e máquinas modernas, né, que substituem muitos indivíduos no processo produtivo. Desta forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída, né? Substituída por máquinas e técnicos qualificados, né? Técnico qualificado com especialização para operá-los, né? Essas máquinas. E como consequência, que boa parte da população passa a residir em cidades, né? Por isso elas tornam-se cada vez mais, as cidades tornam-se cada vez mais maiores e mais povoadas, né? Vale lembrar que a mecanização não é o único fator responsável pelo processo de migração em massa do campo para as cidades, né? O que chamamos de êxodo rural, né? Esse processo de migração da população rural em direção à cidade, que chamamos de êxodo rural, mas não só é o único fator responsável, né? Mas é um dos elementos mais importantes nesse sentido, né? Além disso, a industrialização das cidades faz com que elas se tornem mais atrativas em termos de migrações internas, né? E que provoca o aumento de seus espaços, né? Graças à maior oferta de empregos, né? Tanto na produção fabril, né? Estamos falando das fábricas, né? E em si, né? Quando no espaço das cidades que demandaram mais trabalhos no setor comercial e também na prestação de serviços, né? Não é por acaso que os primeiros países a industrializarem foram também os primeiros a conhecer a urbanização, né? Em sua versão moderna, né? Tornando-se territórios verdadeiramente urbanos, né? Atualmente esse processo vem ocorrendo em países emergentes e subdesenvolvidos, né? Tal qual o Brasil e outros, né, da América Latina que passou por isso ao longo de todo o século XX, né? E segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, até o ano 2030 toda a região do mundo terão mais pessoas vivendo nas cidades do que no meio rural. E o grande gargalo desse modelo é o crescimento acelerado das cidades, né, que contribui para fomentar quando ainda há um inchaço urbano, né? Há um inchaço urbano e com os problemas ambientais e sociais, além da ausência da infraestrutura adequada, né, existe um crescimento da população nas regiões periféricas, né, o que resulta além de eles se situarem nessas regiões periféricas, eles fazem um trabalho informal, né, e esse aglomero desordenado ele causa poluição e problemas sociais, né, e entre outros problemas, que estima-se que, por exemplo, que até 2020, que já estamos esses dados acho que da década passada, até 2020 quase 90 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas, né? Em favelas e em condições precárias de moradias e habitação, certo? Esse foi o conteúdo da aula sobre a urbanização, a industrialização versus urbanização.
No material enviado para a escola, Polo, para ser impresso e entregue para vocês, tem um exercício, alguns questionários, né, com algumas perguntas em relação à primeira parte do texto, que é urbanização versus industrialização versus urbanização, e tem mais umas questões sobre a segunda parte do texto, que é sobre a relação direta e indireta entre a industrialização e a urbanização. Certo? Muito bem, essa foi uma breve aula de geografia para o 9º ano. O tema: industrialização versus urbanização. Espero que tenham gostado da videoaula. E sou o professor Alciones Moraes, estou à disposição de vocês. Caso tenham dúvida, entrem em contato comigo através do WhatsApp. Eu criei grupo para todas as turmas do 9º ano, geografia, né? Ou caso vocês façam atividade impressa e queiram que eu entre em contato para sanar algumas dúvidas, anotem os seus WhatsApp na atividade impressa e realizada em casa, né? E assim que chegar a minha mão o material já para correção, eu entrarei em contato, caso seja necessário, para tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da videoaula e fiquem na paz. Até a próxima.